Olá, meus amigos das redes sociais, tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma vez nas redes sociais depois de alguns dias para falar um pouco da reta final do segundo turno que está se aproximando e vai acontecer no próximo domingo. Gente, é muito importante nós votar com muita consciência e responsabilidade. Eu chamo a atenção da maioria dos cristãos, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que prezam pela palavra de Deus, daqueles que têm como primordial os princípios de Deus. Então, o cristão verdadeiro jamais abre mão dos propósitos e da vontade de Deus na sua vida. Então, existem duas candidaturas, a candidatura da esquerda, que é representada por Lula, e da direita, que é representada por Jair Messias Bolsonaro. Então, antes de mais nada, eu quero fazer um breve comentário aqui em relação àquelas pessoas que se posicionam contra os cristãos, que dizem que os cristãos não devem se meter em política. Rapaz, você deve procurar um pouquinho de conhecimento e pesquise lá na Constituição, que ela garante a todos os brasileiros, sem exceção, por raça e credo religioso, todos têm o direito de ir e vir, de falar e de expressar seus pensamentos, inclusive de votar. Então, a Constituição nos garante o direito de votar a todos, inclusive aos evangélicos. Por que você, evangélico, não deve votar em Lula? Simplesmente por dois motivos. Primeiro, porque Lula defende a legalização da maconha, que está em vídeo, que ele confessa isso aí. Ele confessa que é a favor da legalização do aborto, né? Que tira a vida de inocente e indefeso do ventre da sua mãe. Não é questão, o caso de polícia, mas sim de saúde pública. Ele deu início à ideologia de gênero, dizendo que a criança ela deve decidir se ela nasce menina, ela deve decidir se deve ser menina ou menino e vice-versa, ainda criança, e fora a prática imunda que a ideologia de gênero ela ensina a prática de sexo e relações sexuais precoces. Então, são as pautas do PT, de Lula, que Lula defende. Então, como cristão, eu lhe pergunto, como cristão, o cristão, estou falando de cristão, estou falando de religioso, porque religioso o mundo está cheio. Cristão, pessoas que têm como princípio a palavra de Deus, vai votar em Lula, que defende toda a sorte de imundícia. Também, vocês sabem muito bem que Lula, ele foi o chefe do maior escândalo de corrupção do Brasil. Muitos ainda levam como sendo o maior escândalo de corrupção do mundo. Então, Lula foi condenado pela primeira, segunda e terceira instância. Foi detectado um rombo de mais de 900 bilhões de reais da Petrobras, fora as delações premiadas, dezenas de pessoas entregaram milhões e milhões de reais, mais de 600 bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras, e Lula foi condenado. Fora isso, os ministros dele, presidentes estatais e vice, muita gente mesmo. Então, não temos dúvida, gente, que Lula é de fato um homem corrupto. Não posso, sabendo de tudo isso, como cristão, votar em Lula para ele voltar a governar o meu país. Seria uma loucura, um suicídio. Então, seria uma omissão minha como cristão. Então, diferentemente do governo Bolsonaro, é um governo que não tem nenhum indício de corrupção no seu governo. Ele não responde a nada de corrupção. Ainda que a oposição, o sistema, uma boa parte do Supremo queira derrubar ele, queira achar uma ocasião para derrubar, mas não encontra. Por quê? Porque ele é um homem de caráter que tem prezado pelos bons costumes, pela ética, defende a família, defende a criança, é contra toda sorte de imoralidade. Então, gente, nós cristãos devemos ter a plena consciência que devemos fazer a manutenção do governo de Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro. Você que é cristão, que está indeciso, ou está chateado até mesmo por algumas frases que o presidente falou, gente, como falei, nós não votamos em ninguém pela cara, nem por simpatia, nem porque nós gostamos.
errar, todo mundo erra, uma palavra ou outra, mas devemos votar no candidato quando ele tem boas intenções, quando ele defende de fato a família, os bons costumes, que tem preservado os cofres públicos, que tem feito investimentos importantes para o desenvolvimento da qualidade de vida de todos nós. Então, gente, meus irmãos em Cristo, vote no dia 30, 22, para continuar a mudança que nosso país precisa. As coisas só têm a melhorar. Fique na paz e que Deus nos abençoe.